Olá a todos! A verdade selvagem no mercado indiano, e por falar nisso, qualquer mercado do mundo é que sempre que o padrinho fala, aqueles que o ouvem prosperam e aqueles que não o fazem simplesmente perecem. Neste caso, o padrinho do nosso mercado não é outro senão o governo da Índia. E toda vez que o orçamento é liberado, ou sempre que o governo faz um grande anúncio, sempre há um conjunto de empresas cujos preços das ações sobem e certas empresas cujos preços das ações caem. Não acredita em mim? Veja o exemplo da mistura de etanol. Assim que o anúncio da mistura de etanol foi feito, as ações do açúcar dispararam. Por quê? Porque o etanol é feito de arroz, milho, trigo e cana-de-açúcar. E a Índia tem um excedente de cana-de-açúcar que seria usado para etanol. Então sabe o que aconteceu? O estoque de açúcar começou a subir, aumentando 14% em apenas 2 semanas. O GAR Sugar Works subiu de 87 para 100 rúpias, enquanto Dalmia Bharat Sugar também aumentou. 32 centavos para rúpias 4,46 e Balrampur Chini Mills subiu de rezas 3,65 para 3,70. Assim como quando o governo anunciou altos gastos em estradas, as ações de cimento da Índia aumentaram. Nos últimos 5 anos, as ações de cimento da Índia tiveram um retorno notável, graças aos ambiciosos projetos de rodovias do país. Aproveitando o triplo aumento das despesas de capital nos últimos 4 anos, resultando em um enorme impacto multiplicador no crescimento econômico e na criação de empregos. A despesa para o próximo ano está sendo aumentada em 11,1% para 11.111 crores de rúpias. O ano fiscal de 24 para o cimento foi muito bom, com quase 16% de crescimento. Ações como Índia Sementes, ACC, até mesmo Gracim, por exemplo, são as que estão realmente subindo acentuadamente. Essa é a razão pela qual, toda vez que o orçamento ou o PM faz um anúncio, os investidores observam muito atentamente para que possam escolher as melhores ações do mercado. Sabe, no dia 1º de fevereiro de 2024, o primeiro-ministro da Índia fez um anúncio. E isso novamente aponta para uma enorme oportunidade no setor solar da Índia. Este anúncio era sobre algo chamado Plano Solar de Telhado. O governo proporcionará energia gratuita a um crore de residências na Índia que instalarem painéis solares nos telhados. E não tão surpreendentemente, VAR Renewables, Adani Green Energy e Insolation Energy viram um aumento em seus preços. Isso é absolutamente insano, não é? Mas vocês sabem o que, pessoal? Quando a execução deste projeto acontecer com a instalação de 10 milhões de painéis, a Índia verá um enorme aumento na demanda por módulos solares, painéis solares, vidro solar, fios, inversores e até mesmo polissilício. Então, se você entender essa indústria a fundo, pode usar o conhecimento deste estudo de caso para investir ou iniciar um negócio na indústria solar da Índia. Então, se você quer ser um investidor sagaz ou um empreendedor, vamos mergulhar fundo e tentar entender do que se trata essa mina de ouro solar? O que é o esquema de energia solar no telhado? Qual o valor da energia solar para telhados? Quais firmas indianas se beneficiariam do esquema? E mais importante, como você pode encontrar uma oportunidade de ouro neste espaço? Comecemos pelo básico, compreendendo o que é energia solar no telhado. Energia solar no telhado é simplesmente a instalação de painéis solares nele. E uma vez instalado, a geração de energia solar é feita sem custo algum. Por estar na zona tropical, a Índia recebe tanta luz solar que até as famílias menos favorecidas podem utilizar energia solar para suas necessidades energéticas. É por isso que o primeiro-ministro lançou algo chamado PM Suryodaya Yojana. O primeiro-ministro Modi anunciou hoje o primeiro-ministro Suryodaya Yojana. Ele tem plano para energia solar no telhado. O governo está fornecendo mais de 30 mil rúpias em subsídios para instalações de painéis solares acima de 1 kWh. Ora, e uma capacidade de 1 kWh precisa de cerca de 3 a 4 painéis solares. E para um crore das famílias mais pobres que estão instalando esses telhados solares, o governo está até mesmo dando 300 unidades de eletricidade grátis todos os meses. Esta é a razão pela qual se espera que aumente a demanda por painéis solares em uma grande extensão. Mas isso levanta a questão, em um país onde a maioria das pessoas ganha menos de 30 mil rúpias por mês, como faz sentido instalar um painel solar no valor de 1,8 lakh de rúpias? Vamos calcular para entender melhor. Uma casa indiana típica necessita aproximadamente de 350 unidades, 350 kWh mensais. E a tarifa média de energia é de cerca de 6,5 rúpias por kWh. Dessa forma, a conta de luz acaba sendo 2.271 rúpias por mês e 27.300 rúpias por ano.
Agora, um painel solar de 3 kW custa em média cerca de 1,8 lakh de rúpias. Mas se você olhar para o subsídio do governo, o governo ofereceu apenas 30 mil rúpias por quilowatt-hora até 2 kWh e 18 mil rúpias para o terceiro quilowatt. Então, se minha casa estiver usando 3 kWh, eu receberia um subsídio total de 78 mil rúpias. Assim, o custo médio para instalar o painel é de 1,8 lakh de rúpias, menos 78 mil rúpias, resultando em 1 lakh 2 mil rúpias. Além disso, você precisaria de um inversor de 50 mil rúpias e custos adicionais de instalação de cerca de 20 mil rúpias. O orçamento total necessário, já incluindo o subsídio, seria de 1,72 lakh de rúpias. Assim, se a conta de luz é de 27.300 rúpias e o painel solar custa 1,72,000 rúpias, levaria 6,3 anos para se pagar. A melhor parte é que um painel solar tem vida útil superior a 25 anos, com a maioria das empresas oferecendo garantia do mesmo período. Isso implica que após 6 anos você teria 18,7 anos de eletricidade sem custo. Além disso, com este esquema, você pode até vender a eletricidade que não precisa de todo. Isso é chamado medição líquida. Então, se a sua eletricidade estiver conectada a uma rede, a eletricidade extra volta para a rede elétrica, o que lhe dá crédito e eventualmente reduz suas contas regulares de eletricidade. A questão principal é: quais empresas indianas se beneficiarão desse esquema? Primeiramente, 1,8 lakh de rúpias é um valor significativo para a maioria das famílias na Índia. E aqui, se um financiador como a Bajaj Finance intervir e oferecer-lhes a opção de pagar as prestações em 4-5 anos, então a adoção acontecerá muito mais rápido e tanto as empresas de painéis solares quanto as empresas de financiamento como a Bajaj Finance se beneficiarão. Então, há uma grande demanda por venda de painéis solares, serviços de financiamento e seguro aqui. Por que há ceticismo na instalação de painéis solares? Pois 6,3 anos para quitar é um período muito longo. Este é o primeiro segmento de oportunidades para investidores e empreendedores. Isso nos leva ao segundo segmento, onde precisamos explorar profundamente o painel solar para entender as oportunidades nos materiais necessários para ele. O polissilício, uma versão processada do silício, é o elemento principal usado em painéis solares. E o silício é tão incrível que é super eficiente em capturar a luz do sol e é tão eficiente que mesmo após 25 anos pode funcionar com 80% de eficiência. E é tão barato que é 1000 vezes mais barato que seus concorrentes como o arseneto de galho. Então, assim como o lítio é para os VE, o óleo é para os motores de combustão interna e o silício é para os painéis solares. E sabe de uma coisa? O silício é o segundo material mais abundante na Terra. Então, se houver silício em abundância e luz solar máxima, o problema está resolvido, certo? A Índia poderia se tornar a nação mais rica do mundo através da exportação de energia solar, não é? Bem, não necessariamente. Apesar do silício ser abundante, nem todos os países possuem a capacidade de processá-lo em células solares. Na realidade, a partir de 2021, é surpreendente que 2/3 da produção de células solares na Índia sejam importados. Então, quem comanda a cadeia de valor solar? Quais são os pontos fortes da Índia e como nós, empreendedores, exploramos essa chance? A resposta começa com a sílica. Então, vamos entender a cadeia de valor da sílica. A sílica constitui cerca de 60% da crosta terrestre e está em 95% das rochas. Primeiro ocorre a mineração de sílica. Depois, o próximo passo é processá-la usando coque e purificá-la com oxigênio para criar silício 97 a 99% puro. Este processo requer 1 tonelada de energia elétrica. No próximo passo, ele é purificado a 99,99% ao reagir com cloreto de hidrogênio aquecido e destilado. E finalmente você terá o polissilício, que é o material fundamental na fabricação de células solares. Então, o próximo passo é derreter esse polissilício e convertê-lo em grandes blocos cilíndricos chamados lingotes. Esses lingotes são convertidos em discos finos, os wafers de silício. Esses wafers são processados para virarem células solares. E finalmente, quando essas células são montadas juntas e emolduradas, elas formam um painel solar. E este painel solar é então instalado em nossas casas e indústrias. Este é o processo de ir da sílica para um painel solar. Se isso está claro, vamos compreender os principais países e a geopolítica neste processo. Começamos com a sílica, minerada em mais de 60 países. E a partir de 2018, os maiores produtores mundiais foram Estados Unidos, Holanda, Espanha e Omã. Mas vejam só, pessoal, ao processar sílica para virar silício, este gráfico muda drasticamente.
Surpreendentemente, somente um país lidera o mercado com 69% de participação. Qual país é esse? Não é outro senão a China. E a China está tão à frente que dos 9 milhões de toneladas de silício produzidos no mundo em 2023, 6 milhões e 600 mil de toneladas foram produzidas apenas na China. O segundo maior produtor foi a Rússia, com 620 mil toneladas métricas. Olhando para a Índia, produzimos somente 60 mil toneladas de silício. Então estamos 100 vezes atrás da China. E porque a China lidera com silício, também lidera com polissilício. E o fato assustador é que 75% de todo o polissilício do mundo em 2020 foi produzido apenas na China. Então temos uma dependência muito grande da China. E aqui é onde algumas pessoas podem aparecer e dizer, cara, e daí? Podemos gerir o resto da cadeia de valor, correto? Bem, infelizmente, desde lingotes até wafers, células solares e até módulos, a China controla mais de 80% de toda essa cadeia de valor. Então isso levanta a questão, onde a Índia se encontra? Bem, você ficaria chocado ao saber que a Índia importou 100% de seus wafers em 2021 apenas da China, enquanto nossa própria produção de lingotes de polissilício e wafers era praticamente zero. Portanto, o ponto a ser observado aqui é que qualquer empresa que consiga produzir lingotes de polissilício ou wafers para a Índia, essa empresa terá o apoio do governo indiano, porque isso é uma mina de ouro para nós como país. Portanto, se for empreendedor ou investidor, aqui está uma excelente oportunidade para você. Mas a questão perturbadora aqui é, o que diabos vamos fazer com toda essa luz solar quando não podemos produzir o material mais fundamental necessário para fazer painéis solares? Os Adanis começaram uma fábrica de polissilício em Gujarat em dezembro de 2022. Eles inauguraram a primeira fábrica de lingotes solares da Índia em 2022. Os Adanis planejam atingir a capacidade de 2 gigawatts em sua fábrica até 2025. Em relação a células e painéis, a Índia está se saindo bem melhor. A capacidade de produção de células solares da Índia é de cerca de 6 gigawatts por ano. Ao aprofundarmos a busca, não localizamos os principais fabricantes do setor. Ou o espaço está totalmente inexplorado, ou os jogadores estão totalmente descoordenados. Então, se você conhece alguma dessas empresas, por favor, mencione-as nos comentários abaixo. Agora, o que é fascinante é que a exportação de células solares da Índia aumentou de $108 milhões de janeiro a agosto de 2022 para $1,3 bilhões no do mesmo período em 2023. Então, isso é um aumento de 12 vezes em apenas um ano. Então, isso levanta a questão, como nossas exportações estão aumentando tão rapidamente se a China ainda é a principal jogadora neste espaço? Bem, como se vê, a maior razão é o maltrato da China e as práticas de trabalho forçado na comunidade muçulmana uigur. Todos nós conhecemos a situação deles na China. Nas ruas de Xinjiang, ainda há uma tensão e sinais do que este lugar passou. Polícia pesada, paradas regulares, sensação de estarem sempre observando. Agora é infame por sua brutal opressão à minoria muçulmana uigur. Um enorme cache. Dados hackeados dos servidores da polícia chinesa revelaram novas evidências sobre o tratamento dos muçulmanos uigur, presos na região de Xinjiang, China. Portanto, os Estados Unidos da América interromperam as importações da China e iniciaram da Índia. E a partir de dezembro de 2023, os Estados Unidos sozinhos, repito, os Estados Unidos sozinhos representaram 98,5% do total de exportações de células solares. O que significa que, mais uma vez, temos uma enorme oportunidade de exportação porque os Estados Unidos estão comprando de nós. O governo indiano também anunciou impostos de 25% sobre essas células. Significa que o governo está intencionalmente ajudando as empresas indianas a sobreviver neste espaço. Então, isso indica uma grande oportunidade de negócios e investimentos na Índia, correto? A resposta é sim e não. Sim, todos sabem o motivo. Não, pois mesmo com o imposto aduaneiro, módulos chineses importados seguem mais baratos que os indianos. Então, o que fazer? Precisamos atingir economias de escala com a demanda dos Estados Unidos da América para rapidamente baixar nossos preços em 25% a 30% e competir com a China nas exportações após o fim do subsídio. Se for um investidor nesse setor, compare o custo de produção das suas empresas do portfólio com o custo chinês sem considerar subsídios, pois aí reside a real vantagem competitiva da empresa. Mas por enquanto, a moral da história é que a China ainda está liderando esse espaço. E chegamos à etapa final, os módulos ou painéis solares. E aqui, você ficará encantado em saber
que a capacidade de produção de módulos da Índia cresceu de 15 gigawatts-hora para 38 gigawatts-hora em apenas 3 anos, e ainda mais, espera-se que quase triplique para 110 gigawatts-hora até 2026. E não apenas a produção, até as exportações de módulos da Índia aumentaram exponencialmente em 364%. Apenas em FY23, então 364% novamente aponta para uma enorme oportunidade no espaço do módulo solar para pessoas como você. E aqui é onde temos os maiores players neste espaço, que são Adani Solar, Axitec Energy, MV Fotovoltaica e muitos mais, como mencionado nesta tabela. Portanto, estude essas empresas para que você possa encontrar oportunidades, tanto como investidores quanto como empreendedores. Logo, com os benefícios governamentais e a urgência por painéis solares, todas as entidades na cadeia de suprimentos se beneficiarão se eles vencerem a China ou ajudarem a Índia a vencer a China, catalisando a fabricação na Índia. Então, ao analisar a indústria solar indiana, aqui precisamos realmente ser Atmanirbhar. E qualquer empresa que permita a Índia se tornar Atmanirbhar, essa empresa se beneficiará porque o padrinho ajudará essas empresas. Agora, eu não sei se vocês perceberam isso, pessoal, mas os Tatas e os Adanis agora são beneficiários da onda governamental porque estão ajudando a Índia a se tornar Atmanirbhar. Portanto, se a Tata Solar ou a Adani Solar se tornarem empresas listadas e suas ações subirem extraordinariamente amanhã, não fique surpreso. Porque ambas as empresas, eventualmente se bem-sucedidas, estão ajudando a Índia a se recuperar de uma situação crítica, onde dependemos de um rival para um elemento importante da nossa indústria. Além disso, fornecerei uma lista extensa de empresas na descrição para que, como investidores e estudantes de negócios, possam compreender seus negócios e nosso progresso. Isso nos leva à pergunta final. Com todo este drama, quais são os pontos críticos que vocês, como investidores e empreendedores da Índia, devem considerar? Número 1, a vestimenta é e sempre será o padrinho do mercado. Então, se você quer progredir, ouça o padrinho. Lição 2, a Índia tem uma necessidade urgente e está muito atrás na produção de polissilício, wafer e lingote. Portanto, independente do seu tamanho, a força da vestimenta te ajudará a se tornar um grande jogador. Portanto, observe este espaço, como investidores e empreendedores interessados. Número 3. O mercado de exportação de células solares da Índia está em alta agora, e desta vez temos a vantagem única de alcançar economias de escala para que possamos reduzir nossos preços em 25% a 30% e então competir com os preços chineses. E durante este doce momento, se acabarmos alcançando economias de escala, se acabarmos reduzindo nossos preços, então abriríamos um enorme potencial de exportação em todo o mundo. Então, como investidor, você pode ser otimista nessas empresas e ajudar essas empresas a se tornarem beneficiárias neste espaço. E por último, e mais obviamente, fique de olho nas ações da cadeia de valor solar e solar. Esta foi a visão geral completa do efeito cascata e das oportunidades no espaço solar devido à implementação do PM Suryodaya Yojana. É tudo da minha parte por hoje, pessoal. Se você aprendeu algo valioso, por favor, certifique-se de apertar o botão de curtir para deixar o YouTube Baba feliz. Para mais estudos de caso de negócios e políticos, inscreva-se em nosso canal. Obrigado por assistir, até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada.